Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E para esse vídeo eu quero trazer aqui com vocês uma carteira recomendada por especialistas para que a gente possa saber o que ou quais são as possíveis ações que devemos estar de olho, ou pelo menos devemos estudar aqui para os próximos tempos, e qual é a recomendação desses analistas para os meses de janeiro e fevereiro. Então, se você tiver interesse em saber como que essa carteira é montada e qual o racional por detrás de um especialista de mercado, fique comigo para logo após a vinheta. Então, vamos para o vídeo. Então, trazendo vocês direto aqui para a tela, eu vou direto aqui dar os créditos para os especialistas. Então, a gente está falando aqui do Matheus Nascimento, Eduardo Raal. Basicamente, eles assinam aqui um relatório que está dentro da Clear e é da Clear Insider também. Eu acho muito bom aqui o que eles estão fazendo, porque a forma com a qual eles montam a carteira traz sim um portfólio bastante diversificado em empresas bastante seguras e, claro, ali dentro talvez uma pimentinha, uma empresa que possa dar um resultado um pouco mais alavancado, mas que também apresenta seu risco, já considerando, claro, que é uma carteira bastante segura. Então, eu vou passar aqui por algumas coisas, eu fiz aqui a leitura de tudo isso aqui para vocês, e a única coisa que eu acho que é diferente daquela outra vez que eu comentei com vocês, que vou até deixar no card aqui, que eu já fiz um comentário sobre essa carteira Clear, basicamente é esse ponto aqui. Então, eles trazem basicamente que nesse sentido, ou seja, que a gente está falando muito da questão de juros dentro do Brasil, eles colocam que as curvas de juros também andam recuando em praticamente todos os pontos nesse último mês. E aí ele fala tanto de dezembro como janeiro e, claro, muito provavelmente também para fevereiro, como a gente já tem essa notícia. E aí ele coloca o seguinte: mas parte do prêmio embutido pelo pós-eleição e pela aprovação da PEC da transição permanecem impressionados pelos DIs futuros, claro, especialmente nos vencimentos médios e longos. O que isso aqui quer dizer? Muito dos títulos que nós temos, títulos públicos na verdade, que nós temos, eles são indexados, por exemplo, a IPCA mais alguma coisa. Normalmente, esse indexador vinculado com algum prêmio, dentro da questão de risco ali que a gente pode correr, um título público ou investimento, ele tem que compensar. Melhorando um pouco isso que eu quero dizer para você. Vamos supor que você vai investir a um título público sem risco nenhum, a IPCA mais 5. Faria sentido você investir numa empresa que vai te pagar, por exemplo, IPCA mais 3, IPCA mais 4? Olhando exclusivamente para esse número, não faria sentido. Eu não estou nem considerando aqui que a empresa ela tem formas de ganhar crescimento e ganhar volume. Isso eu não estou discutindo aqui, pelo menos para que a gente entenda o que essa parte aqui do relatório está falando para a gente. Eles querem dizer o seguinte, que já que nós temos títulos públicos que estão pagando bastante e no longo prazo esse DI está sendo bastante interessante, por que os investidores eles permaneceriam na Bolsa de Valores? E melhor, por que aquelas pessoas que vêm para o Brasil e decidem alocar o seu capital, vão investir em empresas, sendo que nós temos títulos públicos que basicamente o devedor é o Brasil, e por que eles arriscariam tudo na nossa bolsa se existe o Brasil por detrás pagando um título público com indexador interessante e com um prêmio de risco também interessante. E aí isso aqui que ele coloca pra gente, que esse DI futuro ele continua pressionando o mercado, por quê? Porque nós enxergamos a curva de juros de curto, médio e longo prazos. Então, se a gente está olhando para o curto prazo e as coisas parecem estar melhorando, a gente tem que começar a prospectar isso para o futuro. Ou seja, a gente tem que enxergar como que será a nossa taxa de juros no médio prazo. Enxergando isso, nós vamos enxergar ainda o longo prazo. E olhando para tudo isso, é muito interessante que o investidor ele consiga ter a noção de se lá na frente, aquele valor que ele está aplicando, efetivamente vai ter uma rentabilidade boa em comparação com ativos de risco. Então, toda vez que eu escuto que os juros estão subindo, eu tenho absoluta certeza que o movimento seguinte dentro da Bolsa de Valores é de uma queda no valor dos ativos. Por quê? Porque nós temos aqui duas coisas. Primeiro, a rentabilidade, que é tudo aquilo que eu já falei. E segundo, nós temos que o custo das empresas também acaba aumentando quando nós temos juros altos. Então, imagine que o dinheiro ao longo tempo ele tem um custo. Então, se hoje eu apliquei, sei lá, R$100 na bolsa e eu tive uma taxa de juros de 10%, no final deste ano, esses R$100 meus, eles vão valer 90. Só que se a gente jogar isso para todo o futuro dentro de uma empresa, por exemplo, nós vamos ter o que os especialistas chamam de fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa ele é muito importante para a gente ter mais ou menos uma noção de quanto que essa empresa ela vale, considerando a geração de riqueza que ela vai produzir. Então,
mais ou menos para que você entenda. Se eu tenho 1 milhão aplicado, e esse milhão, considerando que os juros vão consumir esse valor ao longo do tempo, ele vai depois me rentabilizar, por exemplo, 3 milhões, poxa, eu tenho um valor aqui interessante. Agora, se eu tivesse uma taxa de juros de 5, por exemplo, talvez eu não tivesse mais 3 milhões de lucro. Eu tivesse, por exemplo, 7 milhões de lucro. Por quê? Porque as taxas de juros, elas pressionam muito os ganhos das empresas. E quando nós temos uma alta de juros, consequentemente nós temos uma queda na bolsa, porque a perspectiva de lucro das empresas acaba caindo e, consequentemente, caindo o lucro, vem menos dividendos e os investidores, eles fazem uma manobra ali dentro para que o valor que você paga numa empresa ele seja mais ou menos condizente com aquilo que você obteria na renda fixa, claro, considerando um prêmio de risco ali dentro. Bem, então, só para que a gente consiga entender essa parte, eu queria passar um pouco mais detalhadamente para que a gente entendesse essa questão de juros e como que isso impacta. Agora, olhando aqui para dentro da carteira, eu já vou trazer vocês direto aqui para o portfólio deles, não mudou muita coisa. A única coisa que mudou de outubro para cá foi a inclusão da CEMIG e a saída da empresa, da transmissora paulista, da ISA-CETEP, que tem o código em bolsa de TRPL4. Por que ela saiu? Eu particularmente enxergo e vi aqui nos relatórios que eles dizem que CEMIG tem um potencial muito mais interessante no curto prazo de entregar resultados interessantes para os seus investidores. Então, eles decidiram fazer essa mudança aqui dentro. Talvez seja interessante, talvez não, mas é interessante você olhar dentro da carteira, na composição geral, como que as coisas elas estão divididas, para que você tenha uma noção se isso foi bom ou não. A CEMIG e a EDP, nós sabemos que são empresas do setor elétrico, então aqui nós estamos falando de setores extremamente resilientes e perenes, são setores muito bons pagadores de dividendos, e particularmente eu gosto muito da EDP. Por quê? Ela tem uma política de dividendo que foi instituída, se eu não me engano, ali no ano de 2020, que começaria a valer para o ano de 2021. Qual que era a ideia ali da EDP? Eles vão dizer o seguinte, olha, o dividendo mínimo obrigatório que nós vamos pagar é de R$1 por ação. Se olharmos a cotação que ela está em bolsa hoje, no dia que estou gravando, ela está abaixo dos R$20. Então, só com esse dividendo mínimo e obrigatório, nós já temos um yield garantido anual de 5%. Então, já temos algo interessante. E eles colocam que é possível que numa assembleia que eles realizem, eles possam escolher por distribuir dividendos extraordinários, o que normalmente vem sendo feito pela empresa. O que normalmente traz para nós, investidores dessa empresa, um yield na casa ali dos seus 8 até 10%, o que é muito interessante para mim. Eu particularmente acho a EDP uma das melhores empresas do setor elétrico que nós temos, e ela tem basicamente uma ramificação dentro da sua estrutura muito interessante. Primeiro, porque ela tem um controle que está fora aqui do Brasil. Além disso, ela tem uma ramificação dentro mesmo dos setores do ramo elétrico, ou seja, nós temos a questão de geração, nós temos transmissão e nós temos distribuição de energia, ou seja, no momento que você investe na EDP, você está investindo em todos os setores. Claro, você precisa ali abrir o relatório gerencial para que você tenha efetivamente uma noção de qual o setor que é mais predominante dentro da EDP. Claro, se vocês quiserem um vídeo sobre a EDP, deixa aqui nos comentários, eu faço essa análise ali de todos os balanços, de todos os pontos positivos e negativos, pelo menos na minha visão. E isso vai depender, claro, de vocês deixarem aqui nos comentários, deixarem um like no vídeo também, porque isso me ajuda a entender se esse tipo de conteúdo é interessante para vocês, que vocês gostam. Olhando aqui para outros setores, e aí eu vou até mudar a cor, eles colocaram, mais uma vez, uma crítica aqui que eu faço, Itaú e Itaúsa. Por que que eu sou extremamente contra essa movimentação que eles fizeram dentro da carteira? Porque assim, nós sabemos que a Itaúsa, por mais que ela tenha dentro do seu portfólio diversas empresas, mas nós sabemos que Itaú é basicamente o motor principal ali da empresa. Então, toda a questão de dividendos, toda a questão de projeção da empresa com os lucros que ela vai ter, é muito baseado no que o Itaú vai reportar de resultados. Então, imagina você é uma pessoa que depende exclusivamente de outra, mas você, no final das contas, está no mesmo balaio que ela. Você está ali no mesmo pacote. O que eu quero dizer com isso? Você montou a sua carteira de investimentos. Se, por exemplo, o Itaú ele tiver um péssimo resultado, ele cair muito na bolsa, ele deixar de pagar dividendos, sabe o que vai acontecer com as ações da Itaúsa? Também vão cair, também vão deixar de pagar dividendos. E aí, o que muitos investidores especialistas, inclusive, falam sobre esse tipo de coisa? Quando você vai montar uma carteira de dividendos, quando você vai montar uma carteira de investimentos no geral,
É ideal que você não tenha empresas que são correlacionadas a um determinado risco que seja próprio dela. Então, vamos supor, eu tenho Banco do Brasil na minha carteira e tenho Itaúsa. Se Banco do Brasil for muito mal, quanto que isso vai impactar a Itaúsa? A princípio, nada. Agora, se eu tenho Itaú na minha carteira e ela for muito mal, é aquilo que eu comentei com vocês, Itaúsa também vai cair. Então, eu particularmente mantenho aquilo que eu havia dito lá em outubro, dizendo que a saída do Banco do Brasil, por conta da questão eleitoral que havia na época, é uma movimentação muito peculiar. E eu particularmente não gostei dessa movimentação que eles fizeram aqui dentro. Claro, eu respeito com extremo louvor aqui o que os especialistas estão falando. No entanto, eu, para minha carteira de investimento e para minha consciência de investidor, não faria essa movimentação. Por fim, eles mantiveram aqui outras empresas como Bradespar, como Telefônica Vivo, que são empresas muito interessantes. A questão da Telefônica Vivo, a única coisa que me preocupa aqui dentro, não é que me preocupa, mas é que eu não gosto disso na empresa, é que eles anunciam os dividendos para uma data a perder de vista. Eles nunca colocam, ou quando colocam, é uma data muito longe para eles pagarem os dividendos. Então eles vão anunciar, por exemplo, em fevereiro, mas eles vão pagar só em dezembro de 2023, ou vão pagar só daqui um ano e meio. Então eu não gosto muito, porque eu gosto de um fluxo de rendimentos muito mais rápido na minha mão. Agora, Bradespar, como eu falei no vídeo anterior, que eu já comentei, que eu deixei aqui no card, eu acho muito interessante porque está exposto a Vale, que é a maior mineradora, se não do mundo, mas a principal aqui do Brasil. Então, ter uma exposição numa mineradora que é extremamente forte e conceituada lá fora, eu particularmente acho muito interessante. E diversos especialistas têm comentado que com a reabertura da China, com alguns estímulos que estão sendo injetados lá dentro, com o crescimento do PIB, a Bradespar, junto, claro, com a Vale e outras mineradoras, podem ter um ano muito interessante e considerando, claro, que o minério de ferro está para além de $100, isso também vai ajudar muito. Por fim, eu vou falar aqui um pouco dos fundos imobiliários que também não mudaram. Nós estamos falando aqui do KNRI, basicamente ele é um fundo imobiliário híbrido, mas de tijolo, que ele investe em duas teses, basicamente. Primeira delas é uma logística e segundo, em lajes corporativas. Eu gosto muito desse fundo, não é um yield que eu acho tão interessante nos patamares de hoje, aqui na casa de 7,5%, pelo menos quando foi elaborado esse relatório, mas é uma forma extremamente segura de você proteger o seu portfólio. Afinal de contas, a Quineia, que basicamente é um braço do Itaú, é uma das gestoras mais fortes e predominantes que nós temos na Bolsa de Valores, especialmente nos fundos imobiliários. Ela tem os maiores fundos que nós temos na Bolsa. E claro, considerando que a gestão do Itaú está por detrás disso, eu particularmente ficaria extremamente tranquilo com a forma com a qual seu patrimônio está sendo gerido, considerando que você fez a compra aqui desse fundo imobiliário. Por fim, nós temos o XP Malls, que é basicamente um fundo imobiliário de shoppings. Ele investe numa tese que eu acho também bastante interessante, que é de shoppings com boa localização e shoppings de todas as classes, tanto aquela que atende uma classe um pouco mais baixa, como aquela que atende uma classe mais alta. Então, ele traz um yield aqui na casa dos seus quase 9%, eu acho um yield bastante justo pelo preço e pelo portfólio, mas nós devemos considerar que esse valor aqui ele já está um pouquinho defasado, porque os fundos imobiliários vêm sofrendo um pouquinho nesses últimos meses. Agora, que eu acho importante você ter sempre em mente. Isso aqui é uma carteira teórica, claro, que eles montam e eles colocam aqui um pouco de como que isso tudo é distribuído. Eles colocam basicamente que 32% são fundos imobiliários e 68% está dividido ali entre todas essas ações. E aí basicamente todas elas aqui têm um percentual muito parecido, na casa de 10, 12%. Poucas aqui são aquelas empresas que têm um percentual maior que isso. Agora, dentro dos fundos imobiliários, a Clear, basicamente aqui pelos seus analistas, ela decidiu dar uma predominância para aquele fundo imobiliário do Itaú, colocando aqui em 20% o valor do KNRI e 12% do XP Malls. Aí você deve estar se perguntando, afinal de contas, como que foi a rentabilidade dessa carteira durante todo o período aqui que eles estão divulgando. Olhando aqui para a carteira Clear em relação ao Ibov, nós temos que o acumulado foi de 4,8, em relação ao Ibov que caiu 5,15 e o IFIX que subiu 3,3. Então, nós temos aqui uma diferença bastante grande aqui, já na casa dos seus 9%, na verdade um pouco mais do que isso, 9,6%, 9,7% aqui nós temos já de diferença, então bastante coisa. Olhando aqui, eles fizeram uma quebra basicamente dessa tabela aqui, colocando a diferença basicamente da carteira e quanto que rendeu o Ibov, a carteira e o IFIX. Então, eu acho bastante interessante você olhar para essa carteira, olhar para os ativos que estão lá dentro e considerar estudar algum deles, caso você tenha interesse.
Bem, e é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, claro, de se inscrever aqui no canal. Eu estou chegando quase aos 800 inscritos, que inclusive gostaria muito de agradecer a todos vocês. Eu quero reforçar o compromisso que eu tenho com vocês, que na verdade são dois compromissos que eu tenho. Primeiro, trazer um conteúdo que possa te ajudar a chegar à liberdade financeira e que possa agregar alguma informação interessante para que você invista com consciência. E por fim, trazer o compromisso que eu estabeleci aqui no canal, que assim que eu alcançar a monetização, todos os meses de dezembro, eu vou abrir os números do que eu recebi aqui do YouTube e vou lá no Instagram, no @método de investimento, abrir uma caixinha onde eu vou com vocês escolher para onde que esse dinheiro vai ser doado. Pode ser tanto para uma instituição de caridade, para um hospital, para um lar, para algum lugar que seja necessário esse dinheiro. Então, eu conto muito com a sua inscrição, espero que tenha gostado do vídeo e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!